Meu nome é Luiz Chiarotto, estamos aqui na Benta, aqui na Vila Madalena. A nossa história com customização de motos começou já tem alguns anos. A gente vem desse mercado de customização de motocicleta. A gente, na nossa história, fez muitos projetos como esse aqui, por exemplo. A gente começou fazendo motos de baixa cilindrada, de média cilindrada. A gente nunca teve um estilo único ou uma cilindrada específica, né? A Benta, ela sempre procurou fazer projetos de customização, né? A gente atingiu uma relevância assim, no mercado de motocicletas. A gente já fez vários estilos de projetos. A gente já fez motos de baixa cilindrada, de média cilindrada. A gente já fez Breadstars, Crumbler, Café Racer. A gente já fez vários estilos de moto. A gente não segue um padrão. A gente sempre teve essa preocupação, né? De fazer cada moto de uma forma exclusiva e tornando ela realmente um objeto de desejo. Esse sempre foi o nosso objetivo. Depois de tantas motos feitas, né? O que a gente percebeu? A gente percebeu uma mudança no comportamento das pessoas, né? Então, de uns tempos para cá, a gente viu muita mudança no mercado de mobilidade. Então, a gente percebeu que a customização de moto ela continua, né, tendo muita gente querendo fazer, ainda continua atraindo cliente, mas a Benta ela sempre esteve atenta, na verdade, a essas mudanças. E a gente chegou numa ideia de que a gente precisava ter um produto também. Então, hoje a Benta, além de customizadora de motocicleta, ela é uma fabricante de bikes elétricas. Como é que a gente chegou nisso, na verdade? A gente chegou nisso olhando para uma tendência que ela é muito crescente de mobilidade urbana voltada para a bicicleta. A bicicleta está numa crescente muito grande de uns tempos para cá. Em paralelo a isso, a mobilidade elétrica ela também vem muito forte. Então, quando a gente pensou em desenvolver o produto, além do serviço da customização, a gente chegou no consenso de que a bicicleta elétrica ela era o melhor caminho. Então, a gente tem outras opções. Na hora de escolher que a gente ia produzir como produto, a gente entendeu que a bicicleta elétrica hoje ela é a ferramenta mais versátil, ela é a mais eficiente, e por isso a gente resolveu criar o nosso clube. A Benta chegou nesse resultado da nossa bike depois de muito desenvolvimento. A gente olhou para o mercado de bike, a gente percebeu que esse mercado de mobilidade elétrica urbana, ele era um caminho sem volta, e a gente resolveu desenvolver um produto, porque olhando para as opções que a gente tinha no mercado, a gente não tinha encontrado uma e-bike que fosse capaz de fazer com que o usuário de moto pudesse, em alguns momentos, trocar a motocicleta e usar a bike elétrica dentro do uso urbano de uma forma completa. Então a gente precisava de uma bicicleta que fosse forte, que tivesse qualidade de construção. A gente buscou design nessa bike, diferente do design das bikes que a gente encontrava no mercado. A gente focou muito no acabamento. Então a Benta e-bike, ela traz elementos que vêm da moto. Então a gente, acostumado com a customização da moto, a gente resolveu encaixar isso em um processo de construção da nossa bike. Então, a gente tem alguns pilares assim que são muito importantes. Como, por exemplo, a bike ela tinha que ser extremamente resistente, ela tinha que ser extremamente bem montada. Então, tudo nasceu de quadro de aço inox, né? O quadro de aço inox da bike faz com que ela seja extremamente resistente, né? Então, você consegue dar um design para esse quadro, né? Porque o material empregado é um material de extrema resistência. Então você consegue aliar aí uma resistência e uma qualidade de construção com o design, né? Então, junto desse quadro, a gente resolveu incorporar um motor de 1000 watts, uma bateria muito boa, porque é preciso que você tenha desempenho também, né? Para poder trafegar no centro urbano como São Paulo, você precisa de uma bateria boa, né? Porque você vai ter que correr uma distância maior, então você tem que ter uma autonomia para isso. Então, tudo isso foi pensado. Por isso que a gente fez o caminho do desenvolvimento que nós escolhemos dele.
A nossa bike é um produto 100% nacional, desenvolvido por nós. Então a gente passou por esse processo de criação e desenvolvimento, a gente monta essas bikes aqui. Então a gente tem alguns elementos que vêm de fora, o kit elétrico e tal, mas todo o projeto é 100% nacional. Essa aqui foi o nosso primeiro modelo, né? Então a gente chama ela de S1, porque vem de stainless steel, né? Que aço inox. Então, como eu disse, né? Tudo nasce do quadro. Então a gente ficou projetando durante um tempo em quadro, em que usasse esse material para ter realmente um comportamento de qualidade de construção muito alto, né? E que ela fosse extremamente resistente. Então todo o quadro e toda a parte de fixação traseira de amortecedor é em aço inox, né? Essa é uma bike full suspension, então ela tem suspensão dianteira, ela tem suspensão traseira. Aqui a gente tem um motor, né? Então esse motor é um motor de roda traseira, né? Aqui a gente tem um motor. A bateria, ela tem 4 pontos de fixação nesse quadro. A gente fez uma capa em 3D que tem esse aspecto de tanque, até para remeter um pouquinho da nossa história com a moto. O controlador ele fica aqui dentro. O controlador dessa bicicleta ele é um pouco maior, né? Porque é um conjunto de 1000 watts de potência. Então aqui a gente tem controlador, bateria, motor. Isso compõe o kit elétrico, né? Painel completo com todas as informações. Bom, você tem um painel bem completo, onde você tem tempo, indicador de carga de bateria, acendimento de farol e lanterna, os níveis de potência. Então você troca aqui no botão de forma muito simples, você tem 5 níveis de assistência, né? Onde você faz isso de forma muito simples. Você tem odômetro total, odômetro parcial, voltagem de bateria, ou seja, quando você aciona aqui no freio, também te indica no painel. É um painel extremamente completo e que te traz todas as informações necessárias aí. Um espelho retrovisor, ela tem um câmbio de 7 marchas Shimano, tem acelerador e pedal assistido. Isso faz com que você tenha uma experiência muito interessante, onde você pode acelerar para sair, e pode embalar e usar o acelerador, ou usar ela com o pedal assistido, né? Então você vai trocando as marchas, vai pedalando e você vai tendo essa assistência. Você tem um conjunto ótico todo em LED, né? Um banco feito à mão também. Essa suspensão traseira, ela é uma suspensão que vem da moto, na verdade, que é para dar conforto mesmo e para dar resistência, né? No dia a dia. E uma coisa muito importante também é que, além da velocidade do desempenho que esse conjunto proporciona, você tem que ter freios também, além da suspensão, compatíveis, né? Então a gente tem um freio super dimensionado, com um disco de 203 mm, tanto na dianteira quanto na traseira, e isso faz com que a experiência seja completa, né? Então você tem uma e-bike extremamente robusta, com design, extremamente resistente, como eu já disse, mas que é super estável, né? Ela é confortável e ela freia muito bem. Então tudo isso foi pensado nessa primeira bicicleta, que é a nossa Ebenta S1 1000 watts de aço.